Pessoal, estamos de volta e agora nós vamos conversar sobre agressão. Quando essas atitudes abomináveis acontecem dentro da casa da gente com os nossos filhos. E eu vou conversar agora com o Renato Gonçalves, ele que é assistente social e é especialista nesse assunto, né, Renato? A gente está mostrando para o pessoal aí de casa algumas cenas fortes desse vídeo que está rodando no WhatsApp, que muitas pessoas receberam, inclusive eu recebi. E o que fazer quando nós pais nos deparamos com uma cena dessa acontecendo, nosso filho sendo submetido a atitudes tão horrendas como essa? Nayara, é uma situação muito complexa. Com o passar dos anos, o Brasil, como em a maior parte dos países do mundo, veio construindo essa concepção de que existe uma idade, né, do ser humano em que a pessoa tem que ser protegida, né, a infância como uma idade a ser protegida é uma construção social, né, da humanidade, é um avanço da humanidade, que existe uma época em que nós temos que proteger esse ser humano que ele está em desenvolvimento e protegê-lo, inclusive, de assegurar que ele fique livre de qualquer processo de violência, de qualquer processo que não colabore com o seu pleno desenvolvimento. E com isso o Brasil veio elaborando e construindo uma série de leis e mesmo de concepções sociais de que a educação tem que ser uma educação sem o uso de violência, de que a educação e violência, elas não são complementares de forma alguma, são incompatíveis. Eu me recordo que eu ainda era criança quando a gente já via treinadores veterinários que já defendiam que não se adestra nem animais com o uso de violência. Nem animais adestrados são feitos mais esse adestramento com o uso de violência. Se a gente já evoluiu para um pensamento de que nem um cachorro é capaz de aprender apanhando, ele aprende apanhando, o que a gente pode imaginar que a gente pode educar uma criança para que ela aprenda qualquer tipo de coisa que não seja a própria violência, submetendo ela a qualquer tipo de surra, qualquer tipo de ato violento. Então, primeiro a gente precisa reconhecer essa questão de princípio de que a educação ela é incompatível com a violência, de que nós não estamos ensinando nada aos nossos filhos com o uso de violência. Então, é preciso nada de bom, né? Nada exatamente de bom. É que, na verdade, está ensinando sim. Está ensinando a mais violência, está ensinando de que ela é capaz de resolver conflitos através da violência. O que não é certo. Exato, e ajudando a dar continuidade a esse ciclo vicioso de violência, gerando mais violência. A gente tem inúmeras pesquisas que apontam como que crianças que foram vítimas de vários tipos de violência se transformam em adultos depois abusadores, como que esse padrão vai se repetindo depois com quem foi vítima de violência, praticando essa violência na vida adulta. Então, primeiro a gente precisa entender de que não existe palmada pedagógica, de que não existe uma surra pedagógica e que todos os profissionais que lidam com esse sistema de garantia de direitos dia a dia, sejam os integrantes do Conselho Tutelar, sejam os colegas psicólogos e assistentes sociais e pedagogos que trabalham na rede de acolhimento, sejam os profissionais da rede hospitalar e da rede escolar que recebem essas crianças vítimas de qualquer tipo de violência no seu fazer profissional, sabem que, na verdade, essa situação de violência é uma tragédia brasileira, uma tragédia social que a gente precisa superar, e não vai ser só com lei, vai ser com um debate como esse que a gente está promovendo no programa. Não, isso é muito importante porque, muitas vezes, nós vemos... internet mesmo, essas atitudes acabam viralizando, na verdade, a gente sabe disso. E o ideal é que elas nem existissem, quem me dera fosse divulgado. Mas o mais comum que a gente vê são babás, cuidadores, tendo esse tipo de atitude. Mas e quando isso acontece com aqueles que têm o dever de cuidar? Isso é grave. É passível de que esses responsáveis, né, esses familiares, sejam eles pais, mães, tias, avós, a pessoa que detém a guarda dessa criança, após formulada a denúncia, averiguada a situação e constatada a situação de violência, esses familiares irão responder criminalmente por isso, irão responder por essa ação, podem perder a guarda no poder familiar definitivo dessa criança. Essa criança pode ser colocada em família substituta, porque não só o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto todas as leis que vieram posterior a ele, aperfeiçoando esse estatuto, como a própria Lei 13010, que ficou conhecida como a Lei do Menino Bernardo, vieram
para construindo e fortalecendo o conceito de que a criança tem o direito de crescer num ambiente livre de violência. Isso inclui a sua convivência, como você colocou, no seu próprio núcleo familiar, na escola, em todos os lugares onde ela for atendida e cuidada. Então, seja pelo cuidador, seja pelo familiar, a criança não pode ser submetida à violência. Então, essa violência pode e deve ser denunciada. Quando se trata de estabelecimentos públicos como saúde e educação, essa notificação é obrigatória, é compulsória. O profissional da saúde, o profissional da educação tem a responsabilidade e a obrigação de fazer essa denúncia, essa informação, essa notificação ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, e os familiares ou parentes, vizinhos que também forem testemunhas desse tipo de violência, já no ambiente particular, no ambiente privado, no ambiente doméstico, podem e devem fazer essa denúncia de forma anônima, e a principal forma disso é o Disque 100. Esse telefone que você liga gratuitamente, funciona 24 horas por dia. Essa denúncia vai para o Ministério Público, depois ela vai ser apurada e ela vai principalmente proteger essa criança, porque todos os trabalhos apontam, as pesquisas apontam, que a criança que é vítima de violência, ela não é uma vítima de violência eventual. Essa violência vai se repetir. É repetida, é continuada. Tanto a violência física, a violência sexual, a violência psicológica, ela é um ciclo. E ela fica dentro daquele ciclo, se não for rompido por uma denúncia, por um familiar, ela vai ser vítima ao longo de toda a sua vida, ao longo da sua infância, de sua adolescência. Então é fundamental a conscientização do nosso dever de cidadão, de não permitir que essa criança cresça nesse ambiente. E o principal da lei do Menino Bernardo, que ela não criminaliza essa família, a princípio, essa família pelo uso da violência. Ela aponta que ela tem que ser tratada também. Essa mãe, esse pai, esse padrasto, qualquer familiar que tenha a responsabilidade de cuidar, ele tem que ser atendido, tem que ser encaminhado para programas desenvolvidos no município, que sejam feitos grupos de reflexão com essas pessoas, que levem eles a perceber aquele quadro, porque muitas vezes as pessoas relativizam, diminuem, eu nem agredi, foi nada, foi exatamente. Uma pouca coisa, e aconteceu só aqui essa vez. Mas no acolhimento a gente está habituado a receber, infelizmente, mães que se desesperam ao perceber que aquilo que elas consideravam normal, uma colher quente, uma sandália como no rosto, uma água fervendo, são situações, infelizmente, das mais variadas e que feitas num momento de desespero e achando que estava fazendo para o bem da criança. Eu estou educando meu filho, eu prefiro que eu fazer isso agora do que depois ter que tirar ele de uma boca de fumo. Só que não é desse jeito, só que a reflexão e a construção é que não são necessariamente duas faces de uma mesma moeda. Não é ou bater espancando, ou ele vai ser lá integrante da boca de fumo, ou vai ser depois um bandido. Não vai ser o ato de violência que vai prevenir, muito pelo contrário. Muitos dos adolescentes que hoje a rede faz o atendimento de medida socioeducativa, de acompanhamento da medida socioeducativa, ou seja, de adolescentes que cometeram ato infracional, foram vítimas de violência. Tiveram uma criação com uso de extrema violência por parte dos seus familiares. Então, se a violência fosse uma resposta à questão da educação, de afastar esses adolescentes dos perigos da vida, a gente teria muito menos problema, porque a violência é largamente utilizada. E ainda assim a gente tem esses adolescentes expostos à questão do ato infracional. Então não é uma resposta, não educa, não encaminha para o bom caminho. Então nós temos diversas razões para demonstrar que a educação ela só tem uma característica que a gente alerta, mas não tem como deixar, e o seu programa faz muito isso, que educar dá trabalho. Dá. E como dá, a gente e a sabe, educação sem o uso de violência, ela também dá trabalho. Mas é uma de consequências e de benefícios também muito maiores. Maiores e você mais leva, exatamente, você colhe definitivamente o que você plantou, ou seja, o uso de uma educação sem violência faz com que você colha frutos mais tarde muito mais recompensadores do que uma educação de um filho com o uso de violência, onde seu filho te teme, ele não te respeita, onde seu filho tem medo de você e onde ele tem grande tendência depois a não confiar em você quando ele mais precisar. Então, são conceitos que a gente tem que discutir,
que programas como esse são necessários para que as famílias pensem. O uso de violência não tem recorte social, ela está presente nas mais variadas camadas sociais. Então, as mais variadas camadas sociais fazem uso, infelizmente, de violência, achando que estão fazendo uso, né, para educar seus filhos, pedagogicamente. Então, é preciso que cada vez mais a gente avance e aponte que essa geração, a gente está vendo pessoas matando e morrendo por muito pouco. Essa geração que vem, essa geração que está sendo formada, precisa ser educada para uma cultura de paz, precisa ser educada para reconhecer que é possível resolver conflitos sem o uso de violência. Renato, olha, eu fiquei embevecida com a sua participação aqui. Eu gostaria muito de te agradecer, primeiro por você ter vindo, segundo por você estar dividindo com a gente aqui todo o seu conhecimento, toda a sua expertise e principalmente todo o seu trabalho, né? Porque se a gente está aqui hoje é para ajudar o pessoal que está em casa, é para fazê-los, para conscientizá-los de que realmente violência, atitudes violentas não levam ninguém a lugar nenhum e no final das contas foi exatamente o que você falou, né? Nós não seremos bons ou melhores pais se utilizarmos a violência na educação dos nossos filhos, né? Muito obrigado, eu agradeço porque é sempre um prazer e uma obrigação nossa estar fazendo esse debate, com a certeza de estar contribuindo, nem que seja um pouquinho, né, cada vez que a gente participa, mas para construir, botar essa pulga atrás da orelha para aqueles que já são pais, mas que as crianças ainda estão pequenininhas, para que esse debate não se perca aí nesse mar de situações que a gente vive no cotidiano. Muito obrigado. Ó, eu que agradeço, o espaço nosso está aberto. Venha mais vezes. Não precisa nem ser convidado, já sabe que a casa é sua, tá bom? Obrigado. Pessoal, eu vou ficando por aqui. No próximo bloco eu volto com mais Totalmente Mãe para vocês.